Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Psi em Áudio. Eu estou super animada para o nosso mergulho profundo de hoje. Olá, olá! É sempre um prazer enorme estar aqui. E confesso que o tema de hoje é um dos meus favoritos. Ah, com certeza. A nossa missão nessa imersão é fazer um destrinchar bem didático da neuroanatomia funcional básica para o neuropsicólogo. Um assunto essencial. Exato. A gente quer descomplicar a estrutura do cérebro para quem estuda psicologia, seja para clínica, para pesquisa ou até para o pessoal focado em concursos. E o mais interessante é que a gente vai focar numa quebra de paradigma real. Sair daquela ideia antiga de áreas cerebrais isoladas, sabe? Nossa, sim, aquela coisa meio gaveta de arquivo, né? Tipo, aqui fica a linguagem, ali fica a memória. Perfeito. O famoso modelo localizacionista. Mas hoje a ciência já entende o cérebro muito mais como redes neurocognitivas dinâmicas. É como se, em vez de imaginar o cérebro como um arquivo cheio de gavetas com etiquetas fixas, a gente desempacotasse a ideia de que ele é mais como uma equipe corporativa altamente colaborativa. Eu gosto muito dessa analogia da equipe. Porque, veja bem, entender o porquê dessa colaboração, como esses departamentos conversam, é exatamente o que separa um bom estudante de um profissional clínico de excelência. Com certeza. Então, para entender esse trabalho em equipe, a gente precisa primeiro conhecer quem faz parte da empresa, digamos assim. Como a informação entra e sai. O melhor jeito de começar é mapeando a hierarquia do córtex cerebral. A arquitetura dele não é toda igual. Ela funciona em níveis de complexidade. Níveis que vão processando os dados, né? Isso, começando pelas áreas de projeção, que são as portas de entrada e saída mais básicas do cérebro. As áreas sensoriais e motoras primárias. Exatamente. As áreas de projeção sensoriais recebem os dados brutos do mundo. A luz que bate na retina, o som que chega no ouvido, e as motoras mandam a ordem final para o músculo mexer. Tá, mas peraí. Tem um salto enorme entre um dado bruto chegando, tipo um feixe de luz, e a nossa percepção consciente daquilo. Ah, com certeza. Porque, tipo, a área visual primária lá atrás, no lobo occipital, ela só detecta contraste básico, né? Linhas, luz, sombra. Ela não sabe que aquilo é, por exemplo, uma maçã. Exato, ela não faz a menor ideia do que é uma maçã. A área primária só diz, olha, tem uma linha curva vermelha aqui. E é por isso que a informação tem que subir na hierarquia da nossa empresa cerebral. Aí entram as áreas de associação unimodais. Unimodal porque ainda trabalham com um sentido só, tipo só a visão ou só a audição. O trabalho delas é juntar esses fragmentos básicos em formas mais complexas. Então, usando a nossa analogia, se as áreas de projeção são a recepção que capta os dados brutos de quem entra no prédio, as áreas de associação unimodais são aqueles analistas júniores que organizam os relatórios por departamento. Uma excelente comparação. Só que a nossa vivência no mundo não é unimodal. Quando alguém pega uma maçã, não é só a cor vermelha. Tem a textura na mão, o barulho da mordida, o cheiro. E o resgate da memória de que maçã é doce. Isso. E tudo isso precisa ser integrado. É aí que a gente chega no ápice dessa hierarquia, as áreas de associação supramodais. Ah, o prefixo supra indicando que transcende um único sentido. Perfeitamente. A gente está falando principalmente das grandes regiões pré-frontal e temporoparietal. Nesses polos, a arquitetura dos neurônios muda completamente. Eles recebem dados de todas as áreas unimodais ao mesmo tempo. Então, as áreas supramodais seriam a diretoria executiva dessa empresa, cruzando todos os relatórios de todos os departamentos para tomar uma decisão complexa. Exato. É o grande funil de convergência. A maçã visual, a tátil, a auditiva, tudo se cruza nesses grandes centros. E não só os sentidos físicos, mas o estado interno da pessoa e as memórias dela também entram na roda. É aí que a mágica acontece. A informação flui e é processada de forma integrada para gerar o que a gente chama de experiência unificada. O córtex pré-frontal, por exemplo, pega essa maçã unificada e submete a crivos executivos. Tipo, estou com fome. Posso comer isso agora? É minha? Nossa, isso é fascinante.
Mas aí, pensando nessa diretoria trabalhando a todo vapor o tempo todo para cruzar dados, me vem uma dúvida. Diga. O que acontece quando a gente não está prestando atenção em nada? Quando a empresa supostamente não tem nenhum relatório externo chegando? Porque até pouco tempo atrás achavam que o cérebro entrava tipo num modo de espera, né? Poupando bateria. Aí que está a grande virada de chave da neurociência moderna. Esse é o paradoxo do cérebro em repouso. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para nossa audiência. Pois é. Quando a gente coloca alguém numa máquina de ressonância e pede para a pessoa não fazer absolutamente nada, só olhar para o teto, o cérebro não desliga. Pelo contrário, ele consome uma quantidade absurda de energia. E para onde vai essa energia toda se a pessoa não está resolvendo nenhum problema matemático e nem fugindo de um urso? A conectividade muda de direção. Ela sai do foco externo e ativa um circuito interno massivo que a gente chama de Default Brain Network. A famosa rede de modo padrão. Ela mesma. E o regente dessa orquestra inteira é uma região supramodal muito específica, lá na área 7 de Brodmann, que a gente chama de pré-cúneo. O pré-cúneo fica bem escondidinho na face medial do cérebro, certo? Exatamente. Fica na face interna entre os lobos parietal e occipital. E a localização dele é a chave. Como ele está ali no meio, ele atua como um hub, super conectado com o córtex pré-frontal e com o sistema de memória lá no lobo temporal. Tá, e o que exatamente esse hub fica fazendo quando a gente está, sei lá, sonhando acordado no ônibus? Ele está trabalhando com a imaginação visoespacial interna e com a recuperação da memória episódica. A nossa memória autobiográfica, a nossa história. Isso. O precúneo resgata fragmentos do passado e projeta em cenários do futuro. É como se ele estivesse simulando interações sociais, revivendo uma conversa que a pessoa teve ontem, imaginando que vai jantar mais tarde. Então, peraí. Isso significa que quando alguém acha que a mente está, tipo, vazia, essa rede com o pré-cúneo regendo tudo está trabalhando a todo vapor para manter o nosso senso de identidade. Perfeitamente. Não é um desperdício de energia devagar. É o cérebro ativamente atualizando e mantendo o modelo de quem nós somos. Olha que quebra de paradigma clínica gigantesca para os nossos estudantes de psicologia. A psicopatologia pode morar justamente em como essa rede se comporta quando o paciente está sozinho com a própria mente. Sem dúvida. Na depressão severa, por exemplo, a gente vê uma hiperatividade dessa rede de modo padrão. A pessoa fica presa naquela ruminação constante, com memórias autobiográficas negativas. Ela não consegue desligar esse foco interno para prestar atenção no mundo lá fora. Exato. O cérebro fica preso no repouso autorreferencial. Uau, isso é muito denso e muito prático ao mesmo tempo. E acho que esse é o momento perfeito para uma pausa estratégica na nossa imersão. Concordo. Se quem está ouvindo agora está gostando dessa imersão e tendo vários momentos de estalo mental, aproveite para curtir o conteúdo. E um recado super importante para os estudantes. Se houver o desejo de aprofundar ainda mais esses conceitos de hierarquia e rede de modo padrão, nós deixamos sugestões excelentes de bibliografia na descrição do vídeo. Confiram lá depois. Vale muito a pena dar uma olhada na bibliografia. Mas voltando para o nosso raciocínio, a gente falou de ruminação na depressão e de pensamentos com, tipo, carga negativa. E isso me lembra que essa rede interna não é um computador frio e lógico, né? Tem urgência, tem dor, tem afeto. A gente não pode de jeito nenhum falar de neuroanatomia funcional sem falar da emoção. É ela que dita a prioridade metabólica do cérebro. O famoso sistema límbico entrando em cena. Ele mesmo. E o sistema límbico não é um ponto só. É um anel complexo de estruturas mais antigas evolutivamente. A gente está falando da amígdala, giro do cíngulo, hipocampo, ínsula e os polos temporais. A amígdala é aquela clássica dos manuais, né? Que detecta ameaça, dispara o alarme autonômico e prepara o corpo para lutar ou fugir. Isso. Essa é a resposta fisiológica de sobrevivência. Mas o grande ponto para o neuropsicólogo é entender como essas estruturas límbicas interferem nos processos ideacionais, na forma como a gente forma ideias e pensamentos complexos. Isso levanta uma dúvida filosófica quase. Se o sistema límbico interfere nos processos ideacionais diretos, a velha ideia de que a gente pode separar totalmente a razão pura da emoção é um mito na neuroanatomia. É um mito absoluto.
O que é fascinante aqui é exatamente isso. A divisão entre razão e emoção é puramente didática em livros antigos. Na prática funcional, a emoção margeia e adentra a cognição o tempo todo. Como que acontece esse trânsito anatômico? É uma via de mão dupla com o córtex pré-frontal, especialmente através do giro do cíngulo anterior. A emoção funciona como um marcador de relevância. Tá, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso com uma imagem mental para nossa audiência. Vamos lá. Imagina as áreas supramodais da cognição, o nosso raciocínio, como o trânsito de uma grande metrópole. Tudo fluindo, semáforos lógicos abrindo e fechando. As regras executivas. Aí, a amígdala ou a ínsula disparam uma emoção intensa. Isso não seria apenas ouvir uma sirene de longe. Seria uma ambulância entrando fisicamente nessa malha viária. Imediatamente, o giro do cíngulo assume semáforos, deixando tudo vermelho para os pensamentos irrelevantes e abre um corredor verde só para essa emergência emocional. Essa analogia é perfeita. A emoção força a cognição a mudar a rota da atenção. E isso ocorre porque as vias que sobem do sistema límbico para o neocórtex são muito mais densas e dominantes do que as que descem do neocórtex para o sistema límbico. Evolutivamente faz sentido, né? Se tem um leão na sala, o cérebro não pode perder energia decidindo que vai jantar amanhã. O afeto tem que sequestrar a ideia. Exato. Se a informação não vier carimbada com relevância emocional, o cérebro não gasta energia processando aquilo. E é por toda essa interdependência maluca que a gente chega na grande mudança de paradigma. Aquela revolução que a gente comentou no comecinho do nosso papo, as redes neurocognitivas. Sim, o modelo modular da gaveta da linguagem ou do centro da memória ruiu. Hoje a gente entende que as funções cognitivas emergem do trabalho em rede, de várias áreas distribuídas, disparando em sincronia ao mesmo tempo. É a comunicação constante ou vai e vem de dados. E o que isso significa na prática clínica? Digo, na hora de fazer uma avaliação neuropsicológica de um transtorno. Muda a ótica do diagnóstico. Patologias como TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou doenças como Parkinson, Alzheimer e até esquizofrenia. Hoje elas são vistas muitas vezes como síndromes de desconexão. Nossa, síndromes de desconexão. Explica melhor isso. No Alzheimer, por exemplo, antes de o cérebro ter uma morte celular massiva, os primeiros sintomas aparecem porque as sinapses nas vias de comunicação começam a falhar. O hipocampo pode estar ali ainda, o córtex frontal também, mas o cabo que liga os dois está desgastado. Então, trazendo para a realidade, é menos como consertar uma peça isolada que quebrou no motor de um carro e mais como tentar ressincronizar os músicos de uma orquestra que perderam o compasso. Olha, é exatamente isso. No TDAH, a gente vê a mesma coisa. O cérebro precisa alternar entre o foco no mundo externo e aquela rede de modo padrão focada no mundo interno. Aquela transição de atenção. Mas se essa transição não sincroniza direito, as redes começam a competir. O ruído interno grita junto com o professor na sala de aula, e aí gera o sintoma da desatenção. Não é que falta atenção, é que a rede não aloca a atenção do jeito certo. A mesma coisa na esquizofrenia, né? Onde falhas na conexão frontotemporal fazem o cérebro não conseguir distinguir o que é um pensamento interno gerado na rede de padrão do que é um estímulo auditivo externo gerando as alucinações. Exato. Quando o neuropsicólogo para de procurar a doença num pedacinho do córtex e passa a analisar as falhas nesse fluxo dinâmico de informações de todo o encéfalo, a qualidade da avaliação clínica salta de nível. Isso entrega um mapa muito mais humano e fidedigno do sofrimento do paciente. Sensacional. Bom, para a gente ir amarrando o nosso mergulho profundo de hoje, o aprendizado principal ficou muito claro. Com certeza. A neuroanatomia moderna não aceita mais o isolamento. A gente começou lá nas áreas primárias que captam os dados, subimos para as áreas de associação que dão significado, descobrimos que a rede de modo padrão e o pré-cúneo gastam energia pesada estruturando o nosso eu enquanto a gente descansa. O paradoxo do repouso. E ainda entendemos como o sistema límbico atua ativamente como um farol, direcionando toda essa cognição com a força das emoções. Tudo isso operando através de grandes redes interconectadas, onde o problema geralmente não é uma peça quebrada, mas uma falha crônica na comunicação da equipe. Um belo resumo.
E para fechar, eu queria deixar uma provocação saudável para nossa audiência, principalmente para quem já atua ou vai atuar na clínica. Adoro provocações, manda. Se essas patologias como Alzheimer ou TDAH são, no fundo, falhas de conectividade, de sincronia entre redes, como isso deveria mudar a reabilitação cognitiva no futuro? Será que ficar treinando o paciente, repetindo listas de palavras soltas ou rastreando pontos na tela é o caminho? Ou o grande desafio vai ser criar tarefas sistêmicas que exijam juntar a emoção, o foco externo e a memória autobiográfica ao mesmo tempo, para forçar o cérebro a reconectar esses cabos de forma natural? Fica aí a reflexão. Uau, que reflexão fantástica! É o tipo de pensamento que tira o psicólogo do papel de aplicador e transforma num investigador real da mente. Repensar a intervenção desse jeito expande até a nossa esperança nos tratamentos. Exatamente. A ciência da mente é inesgotável. E para que a gente possa continuar desbravando essa ciência, desconstruindo dogmas e mergulhando fundo nos estudos, fica o convite. Sigam o nosso canal para não perder os próximos áudios sobre psicologia. Isso aí, acompanhe a gente. Continuem curiosos, continuem estudando. Muito obrigada pela companhia até aqui e até o próximo Psi em Áudio.